Dia, meus amores! Hoje daremos início a mais uma aula de história. Hoje essa aula será revisional. Vamos falar do conteúdo da aula passada, capítulo 7, América e seus povos, as civilizações astecas, incas e maias. Hoje é segunda-feira, dia 9 de 7 de 2020 e daremos início à nossa revisão de história da aula retrasada. Antes de iniciarmos a aula, eu vou pedir para vocês que vocês leiam os procedimentos da aula, porque eu observei que semana passada muitos alunos entram depois e acaba atrapalhando aqueles colegas que estão assistindo o vídeo. Então, leia os procedimentos e qualquer dúvida que tiver em relação ao conteúdo, me mande no privado que eu estarei esclarecendo as dúvidas. Sabemos que esses povos que vamos falar, os povos da América, eles eram uma população heterogênea, com diferentes costumes e modos de vida. Então, cada um deles tinha costumes diferenciados um dos outros. Quem são os povos pré-colombianos? São os povos que habitaram a América antes da chegada do colonizador Cristóvão Colombo. São muitas as teorias sobre suas trajetórias. Uma das mais aceitas é de que esses povos atravessaram o Estreito de Bering há milhões de anos, durante a Era Glacial, e se espalharam por todo o continente americano, surgindo assim os astecas, maias e incas. Então, temos várias versões para quem são realmente os povos pré-colombianos. O que esses povos têm em comum? Sabemos que eles são politeístas. O que é politeístas? Quem acredita em vários deuses, quem faz sacrifícios humanos. Então, são considerados politeístas. Eles desenvolveram a escrita, utilizaram a matemática, demonstraram o conhecimento da astronomia, fizeram muitas construções em pedras, são famosos por rituais e sacrifícios. Então, o que os três povos maias, incas e astecas têm em comum são essas características. A arte dos principais povos colombianos. Então, eles tinham arte, né? No caso aqui a gente vai falar do primeiro, que é os maias. Quando? Século IV a.C. a século IX depois de Cristo, onde Guatemala e Honduras, México, Península de Yucatán e Belize, certo? Isso aí é a arte dos principais povos pré-colombianos. Os maias, destaques. Os maias, eles se destacaram na matemática, astronomia, a partir da observação dos movimentos da lua e das estrelas, que determinavam as estações do ano, épocas de cultivo e colheitas e datas festivas. Escrita, os maias desenvolveram um alfabeto escrito do tipo hieroglífico, que foi usado cerca de 1000 signos diferentes para representar diversos aspectos do mundo observável. Então, esses são alguns destaques desses povos. E o primeiro é os maias. Os astecas, quando entre os séculos 14 e o século 16, onde região do atual México. Destaques. O destaque dos astecas foi a arquitetura, fundar a cidade de Tenochtitlán, sacrifícios humanos, não apenas os astecas, mas os povos mesoamericanos, que no caso é os maias, acreditava que tinham uma dívida de sangue com as divindades. O sangue era visto como um potente alimento para as divindades.
Por isso a vida humana era um presente para os seus deuses. Sacrificavam geralmente prisioneiros de guerra ou filhos ilegítimos. Então, olha os sacrifícios humanos que a Pró falou. Os Incas, quando? Século XIII, na Bolívia, onde? Chile, Peru e Equador. Aqui são os Incas. É uma revisão bem breve. Destaque dos Incas. Cidade de Machu Picchu, no Peru. Por que Machu Picchu é chamada de cidade perdida? Porque só foi descoberta em 1867 pelo alemão Augusto Pernes. Que é alguns destaques. Revisão. Revisionando tudo que vocês já aprenderam. Mesoamericanos, séculos, maias entre o século IV a.C. ao século X depois de Cristo, a mais antiga civilização. Lugar, Guatemala, Honduras, Yucatán, sul do México e Belize. A arte, a escrita, o calendário, pirâmides e futebol. Principal deus, Itzamana. Isso aqui é uma revisão falando dos maias. Mesoamericanos, né? Astecas, entre o século XIV e século XVI depois de Cristo. Lugar, atual México, Tenochtitlán, capital do México. Arte, pinturas, murais, cerâmicas, policromática, pirâmides e mandalas. Principal deus, os nomes é bem complicado, né? Quetzalcoatl. Certo? Esse é o principal deus dos astecas. Andinos, agora é os incas. Incas, século XIII depois de Cristo. Foi o mais recente, sendo que o maia é o mais antigo, os astecas estão no meio e os incas foi o povo mais recente. Lugar, Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, Chile e Equador. Arte, Machu Picchu, artefatos em ouros e tecidos. Principal deus, Iti. Aqui a Pro colocou alguns vídeos que eu vou pedir para vocês assistirem, né? Para depois que vocês terminarem de assistir o vídeo aqui, esse vídeo da aula da Pro, vocês assistem esses vídeos no YouTube, certo? Referente ao conteúdo, é de importante relevância para vocês. E eu vou pedir que vocês façam, hoje eu não vou querer o mapa conceitual da aula, porque vocês já fizeram semana passada. Hoje eu vou querer um resumo desses dois vídeos, certo? A Pro sabe, eu assisti os dois vídeos, eu sei tudo que se passa nos dois vídeos e o tema dos vídeos, certo? Então, faça isso no caderno, além das atividades propostas. Caso não dê tempo, hoje vocês não terão até às 17 horas como a aula passada. Será só até às 14 horas para entregar. Vamos para as dúvidas. Então, referente a dúvidas, referente ao capítulo, a América e seus povos, maias, incas e astecas, me mande as dúvidas no privado. Eu estarei sanando as dúvidas de vocês. Eu creio que vocês não vão ter muitas dúvidas, porque semana passada eu expliquei, a professora Daniele também explicou, né, o conteúdo, e hoje fizemos apenas uma revisão desse conteúdo. Aqui é uma mensagem que a Pro sempre deixa, né, no final da aula. É tempo de espalhar amor, realmente, é tempo de espalhar amor, né, em meio à pandemia que estamos vivendo e que está assolando o nosso país. Esperamos encontrá-los ou encontrá-las bem e em casa. São momentos duros pelos quais estamos passando.
não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas temos de nos adaptarmos e quero parabenizá-los, a vocês, alunos do 7º ano, porque estão cumprindo com todas as instruções. Temos de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E uma dedicatória para vocês. Eis o meu amor e compromisso contigo, com vocês, 7º ano. Fazer com que se sinta que, muito para além de aluno ou aluna, és também um ser humano e que nestas duas dimensões tem deveres aos quais devem respeitar, mas também tem direitos que nem eu, nem ninguém poderá nunca ignorar ou desrespeitar. Fazer com que aprendas muito mais que a ler, a escrever e a contar. Essas aprendizagens não necessitam de grandes mestres. Quero ensinar-te, para além disso tudo, que tens dons especiais, que fazem toda a diferença entre ti e os outros. Por isso, és imprescindível na sociedade, único ou única e muito importante para todos nós, professores, pais, colaboradores e sociedade, fazendo com que te reconheças como parte muito importante da sociedade em que vives. Compreenderás que, como cidadão da mesma, tens o direito de a intervir, participar e escolher com confiança e conhecimento o tipo de sociedade que te faz verdadeiramente feliz. Lembra que eu falei para vocês que vocês são os detentores do conhecimento, são os protagonistas do conhecimento, são vocês que vão mudar essa sociedade, o rumo dessa nação? Então, vocês têm o direito de intervir, vocês têm o direito de reivindicar pelos direitos humanos, pelos direitos de vocês, pelos direitos da família. Para além do mundo, para além do muito, que desejo ajudar-te a ser um ser humano muito feliz. Quero, acima de tudo, que sejas tu próprio ou tu própria, com os teus sonhos e desejos, com o teu sorriso e as tuas lágrimas, as tuas alegrias e tristezas, os teus medos e esperanças, mas sempre uma criança sem medo de falar, de sentir, de ser exatamente como és. Excelente aula, estarei online para sanar as dúvidas. Leia os procedimentos da aula, pegue o livro didático e o livro de atividades para realizá-los, certo? 9 e 10 estarei chamando vocês para corrigir as atividades propostas da aula de hoje. Qualquer dúvida, estou online para sanar as dúvidas de vocês. Beijinhos e até daqui a alguns instantes, né? Estou online. Fique atento à aula e assista os 2 vídeos que a Pro pediu no YouTube.